E em cima do clichê, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, essa história que passa em 1999 conta o momento da nossa protagonista Chani, uma moça problema da cidade, que ao entrar em contato com um lixo tóxico acaba adquirindo superpoderes, e seus dois amigos, que claro acompanham ela nessa aventura, e também o mentor Woo Jung, interpretado pelo Cha Eun-woo, que vão poder impedir que uma instituição do mal apocalíptica acabe destruindo a cidade. Só que tem um porém, eles não, claro, com exceção do mentor, que é interpretado pelo Cha Eun-woo, o Woo Jung, eles não têm a mínima ideia de como funciona, de como controlar os seus superpoderes. E é aí que a gente acompanha essa série divertida, em que uma parte eles estão tentando descobrir o que está acontecendo e como controlar esses superpoderes, e depois uma outra parte, claro, enfrentando esse vilão super do mal, como toda a série de super-herói e divertida também pode nos apresentar. Então continua no play aí, que a gente daqui a pouco tá de volta. Aguenta aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Surya, este é o NunaCast, e hoje nós vamos falar sobre o Wonderfuls, ou Super Tonto, esse K-drama que estreou na Netflix e que está completinho, com 8 episódios, com versão dublada e versão legendada. Como na introdução eu falei, conta a história de Chani, essa moça que tinha um problema no coração e que de repente, depois de um milagre, ela acaba se contaminando com lixo tóxico, e junto com seus dois amigos eles acabam enfrentando um grande super vilão com a ajuda do personagem de Woo Jung, interpretado pelo Cha Eun-woo, que é muito interessante e muito divertido. Como toda história de super-herói, tem aqueles momentos, né, que você tem que imaginar, gente, é super-herói, tem gente voando, tem gente caindo, tem gente sendo arremessada, mas tem também comédia. E essa comédia que faz desse K-drama tão interessante, porque é comédia física. Eu amo esse tipo de história, de série, sabe? Eu não gosto muito... Eu não sei dizer, é uma coisa meio complicada, mas enfim, eu sou daquela época da Pantera Cor-de-Rosa, do Pica-Pau, então mais ou menos vocês entrando nessa vibe aí, vocês vão mais ou menos entender porque eu gostei tanto dessa série. E é claro, com um roteiro basicamente bem amarradinho. O grande mérito, claro, vai para Park Hyun-bin, que vocês conheceram em Rei de Porcelana, uma advogada extraordinária. E esse daí foi o último trabalho do Cha Eun-woo, né? Quem conhece o Cha Eun-woo sabe que ele fez Wonderful World, fez Beleza Verdadeira, fez A Ilha. Ele é um rapaz bastante conhecido, porque afinal de contas ele é um idol, um grande idol lá da Coreia do Sul. Mas enfim, sem delongas. Então vamos lá. Eu vou fazer essa minha análise. Primeiro, comente essa parte do começo, que é a parte mais técnica. Depois eu vou tentar falar sobre... Aliás, vou falar sobre a parte da história, que eu amei também, né? Sobre os personagens e com spoiler, claro. Então, a parte técnica. Eu adorei. A velocidade da trama é dinâmica. Fazia um tempão que eu não maratonava uma série, uma velocidade tão rápida. Eu praticamente assisti o dia inteiro. Não tirei o traseiro da cadeira. Dei risada em vários momentos pontuais. Não é uma série que você vai rir o tempo todo, mas tem alguns momentos muito típicos e bastante interessantes, e tem alguns momentos dramáticos também, que como toda trama de super-herói tem aquele momento de superação, de virada de jogo, enfim, né? É um clichêzão de super-herói. E o lado divertido, como eu falei anteriormente, fica para Park Hyun-bin, que entrega uma personagem carismática, apesar que tem alguns momentos ali que cai um pouquinho para bobeiragem, mas ela consegue equilibrar muito bem em cima do talento. Sabe aquele negócio que você fica assim, meu Deus, será que esse ser humano faria desse jeito? Se comportaria desse jeito? E ela consegue fazer de uma maneira bem delicada, bem divertida, porque talento é talento, gente. Ninguém pode negar nada sobre isso. E a Park Hyun-bin tem talento de sobra. E ao lado dos outros amigos, né, os outros atores também, que também entregam uma história bem interessante, porém eu acho que num nível menor. E quem fica no meio termo aí é o Cha Eun-woo,
que ele é um rapaz pacato, que ele é quase o mais do mesmo dele. Ele gosta de fazer esse tipo de personagem que não ri muito, que não é muito exagerado nas expressões, mas é totalmente adorável de acompanhar. E claro, tem os super vilões, os efeitos especiais são bons. Alguns momentos a gente percebe que o 3D, a animação ficou um pouquinho, se você percebe que tem um chroma key lá atrás, o negócio fica meio chapadinho, mas gente, é feito para televisão, não sei se o orçamento foi muito grande, então dá para relevar, porque é uma comédia. E tem alguns efeitos práticos bem interessantes também, principalmente por causa dos efeitos especiais ali, que você tem os superpoderes que você tem que demonstrar, então é bem legalzinho para a proposta que foi feita assim. Mas como é uma comédia, não é para você levar muito a sério esse tipo de coisa, porque o importante dentro da proposta, tudo tem, nada é 880. Muitas vezes alguma série exige mais os efeitos especiais melhores e outras nem tanto. Tem um momento específico, isso é um spoiler light, que aparece umas baratas gigantes. Ali você percebe que o negócio é efeito especial. E talvez essa seja a ideia mesmo, que seja bem tosqueira, né? E muitos momentos divertidos que eu vou contar depois. Com isso, a finalização provavelmente tem um gancho para uma segunda temporada, porque teve um vilão que, pelo visto, não foi de base. E só que a gente não sabe quando que isso será possível, ou se será possível, porque afinal de contas o Chae-Eun está no serviço militar. E se eu não me falo das contas, acho que faltam 2 anos ainda, acho que são 2 anos e meio. A não ser que ele consiga sair um pouquinho antes, mas para poder voltar já são um bom tempo, é um bom tempo aí. Antes disso, é uma série que não é todo mundo que gosta desse estilo. Tem muita gente, eu vejo, que comenta nas redes sociais, ai que bobagem, ai que besterol. Gente, é uma coisa muito específica, para um público muito específico. Quem gosta desse tipo de gênero vai amar. Quem não gosta, gente, passa batido e segue a vida. Porque não é todo mundo que gosta de super-herói, não é todo mundo que gosta de comédia. Como eu falei, não é uma comédia que você ri o tempo todo, é uma coisa muito pontual. Mas é um gênero muito específico. Então, né, vamos começar falando sobre os superpoderes de cada um. Vamos lá. A personagem da Park Eun-bin, a Chin-Yi, ela tem a capacidade de se teletransportar sempre que o ritmo cardíaco aumenta. Só que ela não tem muita precisão. Ela pode ir para algum lugar aleatório. Claro que depois isso vai melhorando com o recorrer da série, mas no normal, no começo, ela pode cair em qualquer lugar. O personagem, o John, interpretado pelo Chae-Eun, ele tem a habilidade de telecinese. Nesse caso, ele já tem controle total sobre isso. Ele é um funcionário público que tenta ficar meio escondidinho, mais ou menos como um Clark Kent, sabe? Ele usa óculos, fica meio quietão. Vai por essa. No outro personagem, que é o Kyung-hoon, interpretado pelo ator Choi Dae-hoon, ele tem o poder de colar. Praticamente ele é um mata-mosca. Que coisa mais inútil. Na hora eu pensei no Homem-Aranha que gruda, mas o problema é que ele só é ativado esse poder quando ele fala uma mentira, gente. E como é que faz? Não é que nem o Homem-Aranha que gruda e sabe controlar isso. Ele gruda e fica. Por isso que eu falo que é bem divertido, é bem diferente. E tem o outro rapaz, que é o Robin. Eu gostei do nome dele porque eu lembrei do Robin, do Batman, mas é Robin mesmo, o nome dele é esse, interpretado pelo ator In Sung-jae, que ele tem uma força sobre-humana, mas olha só, essa força só é liberada quando alguém ofende ele. Gente, eu achei totalmente sem noção isso, eu falei assim, meu Deus do céu, que ideia maluca, mas como eu vou falar que série de super-herói com humor não é todo mundo que gosta, todo mundo que entende, tem gente que vai achar que é uma tremenda baboseira, e eu compreendo, gosto é uma coisa que você não discute. E dito isso, primeiro ela começa a perceber o superpoder e ela tem como o personagem do Chae-Eun, ela tem ele como mentor e ela vai pegar ou tentar pegar as informações com ele, e tem alguns momentos hilários, como por exemplo, que eu amei, eu falei que eu gosto de trama com comédia física, com coisas físicas. Então tem um momento que ela vai, eu amei esse pedaço, que ela vai falar com ele na repartição pública e ela dá a senha.
Daí ele tenta impedir, tenta chamar a senha seguinte e ela tem a segunda senha na mão. E assim vai em sequência até ela dar dezenas de senhas e ela quer conversar com ele. Aquele momento eu dei tanta risada. Inclusive a Park Eun-bin entrega uma personagem agradabilíssima, divertida, simpática. Mesmo nos momentos de besterol, ela consegue quebrar o gelo. Eu não sei dizer. Eu vejo que muitas vezes tem um ator que está entregando um tipo de comédia que tem esse mesmo gênero, mas me parece meio ridículo. Eu acho que é um negócio mesmo de talento. Não sei dizer. Eu sei que eu amei a personagem dela. Eu vi a versão legendada. A dubladora eu acho que é a mesma que fez Uma Advogada Extraordinária. Enfim, eu acho que vai seguir essa dubladora, vai seguir a Park Eun-bin nos próximos trabalhos. Então eu não sei como é que ficou na versão dublada, mas na versão legendada foi excepcional. E tem outros momentos divertidos, quando eles estão aprendendo os superpoderes. E eles têm que entender qual é o gatilho que faz com que eles controlem tudo. E essa é a parte mais divertida. Além dos efeitos especiais, que não são aquela coisa, mas também são bem legaisinhos. Se vai ter romance entre os dois, claro que vai ter. Mas é bem simples, bem superficial. A gente percebe que o clima dos dois vem melhorando. Tem, com certeza, o clímax nos últimos 2 episódios que foi excepcional. Inclusive tem uma coisa, claro, essa aqui é a parte com spoiler, que eu achei incrível, eu vou pesquisar, foi a ideia da trama principal. Gente, que ideia sensacional. Vejam bem, ela tinha, além do poder, né, de poder transmigrar de um lado para o outro, ou teletransportar de um lado para o outro, ela tinha a habilidade de não morrer. Só que não foi nada comparado com o Wolverine ou o Deadpool. Ela simplesmente não morria, o coração dela não parava de bater. Só que essa característica, esse poder, ela não nasceu com ele. Ela foi literalmente herdado de um outro pessoa. Isso é spoiler, gente. Foi herdado através de um transplante de coração. Gente, eu achei isso genial. Inclusive, esse é um dos fios condutores da série. Porque um dos vilões, é claro, que é o coração dela, que era de um dos meninos que estavam nessa instituição ou desse orfanato, desse vilão do mal. Então, olha que ideia genial. Eu não me lembro, também não sou especialista em HQ, eu não me lembro de ter lido ou ouvido falar de nenhuma HQ, série, TV que tenha abordado esse tipo de coisa. Herança através do coração de poderes especiais. Então, olha, eu achei muito legal essa ideia. E claro, também, né, os outros personagens, os outros amigos dela também são mais maduros, não tem nada de adolescente. Ela é a mais jovem, segundo ela diz ali na história, ela tem 27 anos, mas também não é nenhuma criança. Então, se alguém souber de alguma série, HQ, anime, sei lá, ou qualquer outra produção que tenha essa característica, por favor, avisa aqui nos comentários que eu fiquei curiosa em saber. E o final foi excepcional, eles brigando lá. E, claro, teve os outros super vilões com superpoderes. Nada que não seja diferente do que a gente já viu em outras séries. São explorados os superpoderes de uma maneira bem diferente. A não ser, claro, o personagem do Chae-Eun-woo, que ele tem a habilidade de telecinese. Os outros têm algumas habilidades muito parecidas com aqueles que a gente já viu nos X-Men e outras séries de super-heróis aí, mas daí eu não vou chegar nesse detalhe. Bom, a parte que eu vi que infelizmente faltou a explicação. Eles foram contaminados por causa do lixo tóxico. Até aí ok. Porém, essa história do lixo tóxico foi abandonado com o percorrer da história. Tipo, ninguém fiscalizou mais, não teve mais pessoas que foram contaminadas. Não foi dito mais nada sobre o lixo tóxico. E uma outra parte que eu fiquei um pouquinho chateadinha, que realmente eu falei, precisava, gente. Mas isso daí é uma coisa, como dito na história, essa é a minha opinião. Tem um momento na série que o personagem do Chae-Eun-woo, o lindíssimo Woo Jong, ele entrega a Chae-Ni pro vilão. Entrega, olha, tchau. Ela dorme lá e ele entrega. Inclusive, ele deixa com ela sachês de café.
Eu achei bem bolada essa história. Onde, claro, ao consumir o sachê, ela consegue se teletransportar para outros lugares quando o ritmo cardíaco aumenta. E essa parte também, apesar de divertido, esses momentos que ela usa o café para poder usar seus poderes, eu achei meio estranho dele ter entregado a moça, né, a protagonista, para o vilão, a fim de conseguir saber onde estava a mãe dele. Eu achei um motivo meio nhé. Eu falei assim, tá, sabe, tudo bem que depois eles acabam se entendendo, mas eu não iria perdoar não, sabe, com essa facilidade toda. E pra que eu fiquei questionando isso? Tá? A única coisa que eu questionei no roteiro, pra que ele quis saber quem era a mãe dele, que inclusive essa parte é uma das cenas extras da série. Se a mãe talvez não quisesse saber dele, ou tem alguma trama, uma subtrama envolvida aí, se vai ter uma segunda temporada, essa é a resposta que a gente vai ter que ter, mas só daqui a algum tempo. Então, não sei, sabe? Eu achei uma ideia meio blá, não entendi. Na hora, eu pensei o seguinte, tá? Ele entregou a personagem da Trainee pro vilão porque ele queria invadir o local onde fica a igreja, onde que eles fazem os experimentos. Ele coloca a moça numa situação perigosíssima. Tudo bem que também, pensando, analisando bem, ele também sabia que ela ia conseguir fugir, mas mesmo assim era bastante arriscado. Mas dali pra frente, se você ignorar essa parte, que eu não digo que foi uma falha de roteiro, porque falha de roteiro pra mim é outra coisa. Pra mim foi uma escolha meio, não sei dizer. Enfim, julgue como você quiser. E outra coisa, tirando a parte da falha, mas voltando para a parte que eu achei brilhante, foi em um momento que estava tendo uma briga e de repente os vilões, eles desapareceram. E depois eu falei assim, gente, os dois personagens desapareceram e eles não estão mais na cena. Será que foi uma falha de roteiro? Porque geralmente quando acontece esse tipo de coisa, ninguém explica. Digamos, como é que eu vou explicar a cena? Tá tendo 4 personagens brigando. Então tem 2 que estão assistindo e 2 brigando. Daí aqueles 2 que estão assistindo, de repente desapareceram da cena. E eu falei assim, ué, será que é uma falha de roteiro? Não. Depois, mais pra frente, eles colocaram esses personagens aparecendo de novo, visualizando a briga por um ângulo diferente e apareceu eles fugindo. Eu achei sensacional. Eu amei. O final foi muito legal, foi divertido. Dela em cima do balão lá, eu imaginava que ela fosse se teletransportar para a parte de cima ou para a parte de cima do balão, alguma coisa assim. Porém, claro que para poder aumentar o clímax do final da história, ela teve que ser literalmente arremessada, que era para poder ter a participação de todos os 4 personagens principais. Mas de resto, valeu, me diverti. Como eu falei anteriormente, não foi uma série que eu ri o tempo todo, mas aonde tinha as piadas pontuais, elas foram bem colocadas dentro da proposta. Não foi alguma coisa colocada, sabe, de maneira como eu achei no Café Minandang, de maneira que não tinha nada a ver com o contexto. Ali, pelo menos, tudo foi colocado no ponto certo, do jeito certo, no ritmo e na intensidade correta. Antes que eu me esqueça, que título é esse, Super Tontos? Que título ruim! Eu, particularmente, quando eu vi esse teaser da primeira vez, o trailer, as fotos, eu falei assim, caramba, onde o Chae-Eun foi amarrar o burrinho dele antes de ir pro exército? Eu achei bem tosqueira. Ainda bem que eu me enganei, eu adoro me enganar nesses casos. Foi uma série muito boa, por isso que eu tô aqui recomendando. Agora vamos só retomar de novo as cenas pós-crédito, que eu acho que tem gente que pode até esquecer e não ver. Então são 2. A primeira é ele indo visitar a mãe se emociona vendo ele de longe, o Chae-Eun, né, no caso. Eu fiquei com uma sensação meio esquisita, porque como é que a mãe abandonou ele e lá, qual foi o objetivo disso? Não sei, pode ser que tenha alguma explicação se tiver uma segunda temporada agora com o retorno do Chae-Eun. E a outra cena foi, é claro, que o vilão vai sobreviver, porque ele aparece lá se regenerando por causa do soro. Então eles deixaram um gancho. Acho que eles estão esperando para ver qual que vai ser a repercussão do público, se o público vai gostar e tal.
Pela minha humilde opinião, eu assistiria a segunda temporada fácil. Eu amei. Mas depende, né, claro, da recepção dos fãs. Mas eu tô apostando que vai ter sim. Como teve com Cães de Caça e teve outros tantos aí, que as produções feitas pela Netflix muitas vezes prevêem mesmo uma segunda temporada. Então é isso. Quem tá falando aqui é Surya, este é o NunaCast. A gente se vê no próximo. Tchau!